trabalhar com os irmãos um tema bem simples. Faça música com o que resta. Você pode repetir essa frase comigo? Faça música com o que resta. Vamos mais uma vez? Faça música com o que resta. Abacuque capítulo 3 vai nos falar sobre isso. Alguns anos atrás, um grande concerto de violino, um dos músicos, dos mais renomados, na hora da sua apresentação, uma das cordas do violino arrebentou-se. E segundo algumas pessoas que falam desse instrumento, é quase impossível tocar violino faltando uma corda. Só que esse músico era tão experiente, porque ele fez música com o que restou. Ele fez a melhor apresentação dele com o violino com uma corda arrebentada. Ele fez a melhor apresentação dele com aquilo que restou. Com aquilo que restou. E esse é o nosso grande desafio cada dia. Faça música com o que resta. Faça música com o que resta. Abacuque, capítulo 3, vai nos trazer a lembrança isso. Versículo 16 diz: Eu ouvi o Senhor, ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. Os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Venha comigo, todos juntos. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Todos juntos a frase final, vamos lá? Ao mestre de canto. Para o instrumento de quê? Ao mestre de canto para instrumento de corda. Abacuque está orando em forma de uma canção. E no meio toda a situação que ele estava vivendo naquele momento, ele pôde encerrar seu livro dizendo: ao mestre de canto para instrumento de corda. Está dizendo, ainda há espaço para música, apesar de. Ainda há espaço para adoração, apesar de uma situação adversa que ele está presenciando diante dos seus olhos. Quando a música parece acabar, ele canta ao Senhor. Quando a música parece acabar, ele ressurge como adorador ao Senhor e nos apresenta esse cântico maravilhoso. O profeta Abacuque viveu num tempo em que a canção do povo de Deus parecia ter sido calada. Judá estava mergulhado em injustiça, idolatria, opressão. A invasão de Babilônia se aproximava, o cenário era de caos, desânimo, o cenário era um cenário nada promissor naquele momento. E ele começa o seu livro, o livro de Abacuque, com um questionamento. Você pode voltar no capítulo 1, versículo 2, quando ele começa o seu livro com um questionamento, quando ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? O início do livro de Abacuque é um clamor desesperador. É um clamor,
de alguém que está vendo um monte de situações ao seu redor acontecendo ou prestes a acontecer, ele clama ao Senhor. Mas acho interessante a gente fazer aqui uma conexão entre o início do livro de Abacuque e o final do livro de Abacuque. Ele começa com um questionamento: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Mas quando ele encerra o seu livro, ele vai dizer: ao mestre de canto com instrumento de corda. Se nós olharmos todo o livro de Abacuque, vamos perceber os momentos que Abacuque passou, as dificuldades que Abacuque passou, mas ele vai descobrir o poder da adoração, que não depende do que ele tem, mas depende de quem ele é no Senhor. No livro ele vai dizer que o justo vive é pela fé, que o justo vive é pela dependência do Senhor, né? E quando ele chega então na sua terceira oração, que é a oração de Abacuque, capítulo 3, no seu finalzinho, ele vai apresentar para nós algo interessante, quando ele vai colocar, e nós acabamos de cantar no momento de adoração ao Senhor, essa canção baseada nisso, né? Um todavia eu me alegro no Senhor, todavia, né? Todavia, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de atitude, é uma mudança de comportamento, é um ritmo diferente que ele está dando para a situação, é uma roupagem diferente que ele está dando para o ambiente e a situação a qual ele está vivendo. E ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, e a vide não deu seu fruto, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés andar como os da corça, me faz andar altaneiramente, e então ele encerra o seu livro dizendo: ao mestre de canto para instrumento de corda. Na verdade, quando eu olho essa oração e a gente lê essa oração e ora junto com Abacuque, nós podemos afirmar que nós podemos fazer música com o que resta. Faça música com o que resta. Faça música com o que você tem. Faça música na sua vida. E a primeira coisa que eu olho é o versículo 17, que Abacuque vai nos ensinar algo importante para a nossa vida, que a fé, ela precisa permanecer quando tudo vai embora. A fé precisa permanecer quando tudo vai embora, quando tudo se perde. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, dos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A afirmação de Abacuque é essa: eu tenho fé, ainda que tudo vá embora, ainda que tudo se perca, ainda que a saúde se perca, ainda que haja uma crise em nossa nação, ainda que haja uma crise na área financeira, ainda que haja luto, ainda que haja uma situação enorme de problemas, que talvez o mundo olhar para você e pensar assim: olha, deu cabo dele, ele vai desistir. Você não vai desistir, porque você aprende com Abacuque nessa noite, que nós podemos fazer música com o que resta, nós podemos adorar ao Senhor, porque a fé, ela permanece quando tudo vai. Abacuque descreve essa ruína, né? Ele fala da figueira, que era o símbolo da prosperidade e da doçura. Ele fala da videira, que expressa alegria, comunhão, vinho, que era sinal de festa. Ele fala desses campos, né? Ele fala do gado, das ovelhas, do gado. Tudo apresenta a questão de sustento e sacrifício. Ele vê diante dos seus olhos essas coisas não se tornando abundantes. Ele, na verdade, enxerga, o que ele consegue ver é a ausência disso no meio dele. Ainda que a figueira não floresça, ele olha para a figueira, ela não está florescendo. Ele olha para a videira, ela não está florescendo. Ele olha para o curral, ele não vê as ovelhas. Ele olha para o curral, ele não vê o gado. Ele olha ao seu redor, ele vê uma situação de desistência. Ele vê ao seu redor uma situação não favorável, mas ele vai dizer: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus
da minha salvação. Quando é que você consegue fazer música com o que resta? Quando a sua fé permanece, ainda que tudo vá embora, ainda que tudo se perca, ainda que aconteça um atropelo no meio do caminho, ainda que uma situação difícil, ou seja, para ele não sobrou nada, não havia fruto, não havia produção, nem perspectiva, mas Abacuque nos ensina algo extraordinário. A fé verdadeira não precisa de cenário favorável para existir. A fé verdadeira não precisa de um cenário favorável para ela existir. Quantos irmãos passam momentos difíceis na sua vida? Você conversa com ele, está sempre adorando, sempre cantando, sempre exaltando, sempre firme na presença do Senhor, sempre ativo na obra do Senhor, sempre caminhando, né? Com dores, com lutas, com dificuldades, porque a fé, ela floresce no deserto e ela resiste ao inverno. A fé verdadeira, a fé bíblica, ela é resiliente, não porque ignora a realidade, mas porque enxerga muito além dela. A fé, como diz Hebreus, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, eu não estou vendo, mas eu continuo crendo. Ele está dizendo, olha, ainda que a figueira não floresça, eu me alegro no Senhor, porque ela pode não estar florescendo hoje, mas amanhã ela pode voltar a florescer. O gado pode não estar ali hoje, mas o Senhor amanhã pode encher aquele curral de gado novamente. A figueira pode estar murcha hoje, a videira pode estar murcha hoje, mas amanhã ela pode florescer. Você e eu precisamos olhar para a nossa vida como pessoas que caminham com o Senhor, né, dizer, olha, hoje eu posso estar passando, pastor, por um monte de problema, mas amanhã eu sei que eu vou vencer isso tudo, eu sei que amanhã eu vou romper em fé. O mais importante é que a fé permaneça, mesmo quando tudo se vai. Quando a figueira não florescer, adore o agricultor. Quando a videira não der fruto, confie no vinhateiro. Quando o campo estiver vazio, lembre-se, Deus continua no trono. Olha o que ele vai dizer: todavia eu te louvo, eu me alegro no Senhor e exulto aonde? No Deus da minha salvação. No Deus da minha salvação. Essa é uma escolha correta, essa é uma escolha boa. A escolha de permanecer com o Senhor, a escolha de adorar o Senhor, mesmo diante de uma prova tão grande como Abacuque nos apresenta nessa noite. A fé não vive de explicações, mas ela vive de promessa. Eu olho para esse texto, eu percebo como nós podemos fazer música com o que resta, né? Porque o louvor, ele nasce então da confiança. Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Aqui está o ponto de virada da alma do profeta. É a nota de resistência da fé dele. Quando tudo diz não, ele responde: todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele escolhe louvar o Senhor. O louvor nasce da confiança ao Senhor, irmão. Confia ao Senhor, né? Às vezes você passa um momento da sua vida, você acha que não há mais motivo para você cantar, não há mais motivo para você adorar, não há mais motivo para você vir à casa do Senhor. Às vezes a luta cresce para você, às vezes uma situação que vem, que machuca você, que decepciona você, né, que tenta sugar algo de você, sugar a sua força, sugar a sua resistência, mas você escolhe louvar ao Senhor. Coloque um todavia em cada área da sua vida, coloque um todavia em cada momento da sua história. No momento do luto, todavia eu confiarei em Deus. No momento da escassez, todavia eu me alegrarei no Senhor. No momento da fartura, eu vou me alegrar no Senhor em cada momento, porque o louvor, ele nasce disso. A alegria do crente, ele não nasce da videira, do vinho da videira. A alegria dele não nasce do vinho que saía da videira, porque ele diz, ainda que a figueira não floresça e não haja fruta, onde? Na vide. É através da videira que vinha a uva, e através da uva que fazia o vinho,
e através do vinho era símbolo de alegria. Ele diz: mas a minha alegria não vem disso, eu exulto, eu me alegro no Deus da minha salvação. A minha alegria não está nisso. O louvor, ele nasce desta confiança plena no Senhor. Quando as circunstâncias forem amargas, escolha louvar ao Senhor, como Davi vai nos ensinar no Salmo 34, versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Bendirei o Senhor constantemente, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. O louvor, ele nasce da confiança em Deus. O louvor não pode nascer, meu irmão, depois de você receber uma grande bênção. O louvor não pode nascer depois de você receber uma fartura. O louvor precisa nascer da confiança em Deus. Porque se o nosso louvor estiver em cima da nossa confiança em Deus, independente da situação, independente da prova, independente da luta, você vai louvar e você vai aprender a exaltar o nome bendito do Senhor. A adoração que Abacuque nos apresenta aqui é uma adoração que transforma fraqueza em força. Um profeta que começa um livro dizendo: Senhor, até quando eu vou clamar? O Senhor não vai me responder? Obviamente, irmãos, é uma atitude que pode ir gerando o quê? Fraqueza, desânimo. Ou seja, eu estou batendo na porta, não abre, não há resposta, não há nenhum sinal bom para mim. Até quando eu vou gritar por socorro? Até quando eu vou gritar por justiça sobre violência? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Né? O profeta começa com esse clamor ao Senhor, mas ele aprende, irmãos, que o louvor, ele não nasce da circunstância favorável, ele nasce da confiança em Deus, e a adoração então vai transformar fraqueza em força, quando ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza. O meu Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz meus pés como os da corça e me faz andar sobre as minhas alturas, altaneiramente. Abacuque não termina com o desespero que ele começa. Abacuque não termina com o clamor que ele começa, mas ele termina com vitória. Deus não mudou o quadro econômico, mas mudou o profeta. O texto não fala que foi mudado instantaneamente ali por causa daquela oração de Abacuque, que a figueira começou a florescer, que a vide começou a florescer, que começou a chegar gado novo ali. Não fala, o texto não fala. Ele fala da atitude dele diante daquele momento. Então, muitas vezes, irmãos, em nossas orações, a vontade do Senhor, antes de mudar a situação, antes de mudar as coisas, é mudar você, é mudar a minha pessoa, é mudar a gente. Muitas vezes, antes de Deus trabalhar, provendo para nós aquilo que nós estamos necessitados, Deus vai trabalhar em nós, provendo a nossa fé, fortalecimento da nossa fé, o amadurecimento da nossa fé, da nossa caminhada com o Senhor. A adoração não altera a circunstância, mas altera o adorador. A circunstância não altera a adoração, mas ela altera o adorador. Quanta gente que caminhou já no meio da gente, por algum problema, abandonou o Senhor, abandonou a casa do Senhor, abandonou o caminho, né? E as circunstâncias, às vezes as mesmas circunstâncias que existiam quando estava na presença do Senhor, às vezes essas mesmas circunstâncias continuaram. As circunstâncias estão presentes na vida de Abacuque, a circunstância, ela não mudou, mas a adoração fez o profeta mudar. A adoração não altera a circunstância, mas altera o adorador. A metáfora nesse texto, corças, indica leveza, equilíbrio e agilidade. O Senhor me faz os meus pés como da corça. Senhor, caminhar com leveza, irmão. Deus não quer que você ande, por mais problema que você tem, por mais luta que você tem, como que você estivesse carregando um fardo,
como se estivesse carregando um peso insuportável na sua vida. O Senhor nos abençoa, o Senhor trabalha na nossa vida, para que ainda que a batalha seja difícil, mas a gente vai caminhando com leveza, com leveza. E quando a Bíblia diz que Deus coloca algo em nós, para nos atrair a Ele, para nos manter nele, Ele coloca até mesmo um jugo em nós, para nós aprendermos a amá-lo e a andar com Ele. Ele diz que esse jugo é suave, Ele diz que esse fardo é leve, porque traz leveza. O cristianismo traz leveza, o cristianismo traz essa caminhada com o Senhor, a adoração ao Senhor proporciona isso. As costas andam em penhascos íngremes, sem cair, e assim Deus capacita o adorador a subir por terrenos difíceis. Diz: olha, faz os meus pés como os da corça, leveza, e me faz andar nas alturas, nos lugares difíceis. Quantas vezes nós passamos por lugares íngremes, por penhascos, por lugares difíceis, por lugares perigosos, às vezes não lugares geograficamente falando, mas situações as quais nós passamos, lugares às vezes nós atravessamos, que nós corremos risco de vida, que nós corremos situações terríveis, que podemos nos ferir, mas o Senhor nos concede a graça de passar por esses lugares difíceis e chegar lá na frente de cabeça erguida, louvando, exaltando ao Senhor e podendo prestar a honra e a glória ao Senhor. A força do adorador vem de Deus. Enquanto o mundo desaba, Deus sustenta aquele que adora. Enquanto uns reclamam do vale, outros escalam montanhas com os pés firmes na fé no Senhor. Enquanto uns estão morrendo no vale, irmão, o Senhor está te dando a graça de escalar as montanhas, aleluia, e ir rompendo em fé a cada dia, no nome de Jesus. É preciso caminhar nesse propósito. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tenha. Nós só vamos entender tudo que nós precisamos quando nós descobrimos que Jesus é tudo que nós temos, e Ele nos é suficiente. Quando você adora, Deus fortalece suas pernas espirituais. Quando você canta no vale, Deus te leva para a altura da fé. A adoração não te tira da luta, mas ela te capacita a vencer nela. Abacuque começou murmurando, terminou cantando. Ele transformou o vale em altar, o desespero em cântico, o silêncio em sinfonia. O que sobrou foi pouco, mas foi o suficiente para ele compor uma nova canção. O que sobrou foi pouco, mas foi o suficiente para ele cantar uma música ao Senhor. Faça música com o que resta, faça música na sua vida, permita cantar ao Senhor a cada dia. Deus faz belas melodias com os pedaços que restam. Deus faz belas melodias com o coração que se coloca diante dele para adorá-lo em espírito e em verdade. Não é o quanto você perdeu, é o quanto você confia no Senhor. Não é o que te falta, é quem te sustenta. Não é o som dos instrumentos, mas é a voz do coração que continua louvando e exaltando o nome do Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente em lugares altos. O Senhor concedeu uma grande vitória na vida do profeta Abacuque. Ele aprendeu a cantar ao Senhor. Deus, como diz John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele, mesmo tendo menos na nossa vida. Quanto mais satisfeito você tiver no Senhor, mais você vai aprender a adorar ao Senhor. Vamos lembrar do Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te dele, não apenas agradar a ele, mas se agradar dele, do que ele faz, porque tudo que ele faz é bom, é maravilhoso, e nós aprendemos com esses homens da palavra como é bom adorar ao Senhor. Talvez hoje você possa estar olhando
por alguma situação e dizendo: a figueira não floresceu, pastor. Talvez hoje você possa estar olhando para a videira dizendo: não deu fruto. Talvez você esteja olhando ao seu redor dizendo: o curral está vazio. Não há ovelhas no aprisco, não há gado no curral. Talvez você esteja olhando para alguma situação na sua vida, mas Deus te chama a olhar para Ele e a declarar: todavia eu me alegrarei no Senhor. Erga a sua voz, ainda que fraca em alguns momentos, levante o seu coração diante do Senhor, um altar ao Senhor, ainda que o seu coração esteja ferido, levante esse coração, um altar ao Senhor, que adore ao Senhor, faça música com o que resta, e o Deus da sua salvação fará um novo cântico nascer no meio da sua dor, no meio da sua luta. Ele fará nascer um novo cântico, Ele fez nascer um novo cântico na vida do profeta. Salmo 30, verso 11, o salmista diz assim: transformaste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Deus ainda é Deus para realizar isso na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus. Seja animado no Senhor nessa noite, seja fortalecido no Senhor, receba renovo do Senhor, continue na fé. Permaneça na fé, ainda que tudo suma ao seu redor, ainda que tudo se perca ao seu redor. Permita que o louvor nasça da confiança em Deus e não da circunstância, nasça da sua confiança em Deus. Todavia eu confio no Senhor, todavia eu estou com a minha fé firmada no Senhor. Eu quero encerrar dando algumas sugestões práticas para nós como igreja nessa noite. Em primeiro lugar, cante mesmo no deserto. Louvor é uma arma espiritual. Cante, mesmo no deserto, porque o louvor é uma arma espiritual. Agradeça pelo pouco. A gratidão abre espaço para o novo na nossa vida. Agradeça. Ainda que talvez você veja pouco ao seu redor, agradeça ao Senhor, porque a gratidão, ela abre espaço para algo novo acontecer na nossa vida. Terceiro, compartilhe a sua fé com os outros. A sua canção pode reacender a esperança de outro. Não espalhe por aí tristeza, angústia, murmuração. Não espalhe por aí coisas negativas, mas espalhe a fé. Espalhe a canção que Deus te dá. Espalhe a experiência que Deus te dá com Ele. Espalhe aquilo que você tem recebido. Compartilhe a sua fé, porque a sua fé, ela pode reacender a fé de muita gente que talvez diga que tenha perdido a fé. Saia daqui hoje com esse propósito: eu vou compartilhar minha fé com as pessoas. E talvez com quem você menos esperar que você vai compartilhar a fé, você vai perceber que talvez a situação dela esteja até mais desfavorável do que a sua, né? E ela está ali, ela precisa de algo que reacenda a fé dela, e ela olhando para você, o Senhor pode operar grande obra na vida da pessoa. Confie no tempo de Deus, Ele sabe reger cada compasso da nossa história. Confie no tempo de Deus, confie na hora certa do Senhor, celebre as pequenas vitórias, mesmo que os restos são matéria-prima para o Senhor trabalhar, né? Eu só tenho isso. Celebre ao Senhor, celebre toda a sua vida ao Senhor. Todo domingo vem para a igreja com esse propósito. Toda segunda-feira vem aqui para a igreja para orar e para aprender com esse propósito. Toda quarta-feira venha para o ensaio com esse propósito. Toda sexta-feira venha para a reunião de intercessão com esse propósito. Venha para a escola dominical com esse propósito. Venha para o culto à noite para esse propósito. Saia daqui com esse propósito. Caminhe com esse propósito, dizendo: independente do que aconteça na minha vida, eu vou fazer música. Eu vou cantar ao Senhor, eu vou adorar ao Senhor, eu vou bendizer o nome do Senhor. Quando o louvor se tornar difícil, lembre-se, Deus nunca desperdiça uma dor, Ele transforma em música redentora. O maestro ainda está regendo, e a canção final da sua vida será a mais bela sinfonia da graça de Deus. Lembre-se, o maestro ainda está regendo. E o rapaz está ali com o violino.
A corda arrebentou, mas o maestro ainda está regendo, e ele está fazendo música com o que resta, e ali ele faz a mais bela apresentação da sua vida, porque aprendeu a fazer música com o que resta. Faça música com o que você tem. Adore ao Senhor. Vamos ficar de pé? No nome de Jesus.